Terapia em ação, estamos aqui de volta. Estou aqui com vocês e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, não é? Vamos cuidar das nossas cabecinhas, olharmos para dentro, não é? Vamos aqui no aulão da GEL falar do porquê estamos tão exaustos e como dar um basta no burnout. Então esse é o nosso tema da noite. Espero que vocês fiquem felizes de estarem aqui, que a gente possa crescer junto, que a gente possa compartilhar conhecimento, um conhecimento que salva, um conhecimento que desperta você, né, para uma outra perspectiva, para uma nova perspectiva de se ver e ver o outro. Boa noite, Ritinha, boa noite, Cleide, Lúcia, boa noite a todas vocês que estão entrando aqui. Sejam muito bem-vindas, ok? Sejam muito, muito, muito bem-vindas. Fafá também entrando. Vamos aqui com carinho esperando um pouquinho para que as pessoas possam ir entrando, né? Para que as pessoas possam ir chegando aos pouquinhos aqui no nosso cantinho, né? Aqui no nosso aulão da GEL. E como eu disse, hoje o nosso assunto é de extrema importância, é um assunto que fala sobre saúde mental, sobre a gente conseguir se avaliar o outro, olhar para o outro com olhos de cuidado, que a gente possa entender por que nós andamos tão exaustos, né? Por que estamos burnoutados, o que está acontecendo com a humanidade, né? O que está acontecendo com todos nós. E esse é um assunto realmente de importância e de relevância para todos nós, para toda a humanidade, porque é um processo global, não é um processo localizado, está acontecendo em todos os lugares do mundo por conta, né, do nosso estilo de vida, por conta do tipo de sociedade em que vivemos, pelo tipo de pressão social que passamos. Então nós vamos explicar assim, tintim por tintim, sobre essas questões tão importantes. Você que está aqui, que gosta do nosso conteúdo, manda um avião, convida o pessoal para participar. Mozão, você que está aí me assistindo, traz uma kombucha para mim, por favor. Olha eu explorando, exploradora de marido. Traz uma kombucha que a mulher tá com a garganta seca. Tá com a garganta seca, né, gente? Então, primeiro também queria agradecer a preocupação de muitas de vocês que me mandaram mensagem. Eu dei uma sumidinha, né? Eu tive uma distensão na musculatura abdominal e eu fiquei sem saber o que eu tinha, tava com muitas dores, então tô tentando trabalhar, né? O que, gente? Trabalhar o meu físico, trabalhar o meu sistema simpático, meu sistema parasimpático, regulá-los. Aí fiz muito exercício físico, muito exercício de respiração, exagerei um cadinho. O que aconteceu? Distendi a musculatura abdominal. E é uma dor, gente, que você não sabe se é fígado, se é rim, se é dor de parto, né? Então eu fiquei assim, boladona até ter um diagnóstico e tomar as medicações para sair da dor. Então por isso que eu dei aquela sumidinha na semana passada, assim, meio de lado, já saindo, indo embora, assim, disfarçada. Tivemos o dia que faltou a luz, né? Que era o dia desse tema, e no dia seguinte eu comecei a sentir dores. E aí não é nada demais. Pensa assim, Gel. Pensa comigo, gente. Vamos lá. É uma dor, ok, chata, foi uma lesão, mas por quê? Porque a Gel tá saindo do sedentarismo. A Gel tá buscando o quê? Fazer uma mudança de vida. Então, ok, né? Um problema bom pra gente lidar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o estresse bom e o estresse mau. O estresse agudo e o estresse crônico. Nós vamos falar aqui um pouquinho de cada uma dessas coisas para entender, enfim, como é que funciona essa questão do estresse, do burnout, qual a diferença entre burnout e depressão. Temos muitas coisas interessantes para falar aqui. E eu tô meio que enrolando um pouquinho vocês pro povo ir entrando. Tô fazendo aqui um balacobaco, um ciricutico, um vucu-vucu, né? Pra gente poder deixar entrar mais gente. Se você, a Simone colocou uhul, de volta com o aulão. De volta com o aulão. Estamos aqui para
trazer informação relevante, lembrando, né, que tudo isso que eu estou fazendo aqui é de fato intencional. O que eu intenciono no final disso tudo? Eu intenciono que você se encante pelos conteúdos, que você participe, obrigada meu amor, que você participe da nossa jornada, né, da nossa missão Terapeuta 360, que vai acontecer nos dias 6, 7, 8 e 9 de novembro, para eu te lascar mais um aulão, mais 2 aulão, mais 3 aulão, mais 4 aulão, para você, no final disso tudo, escolher fazer com a gente a formação a formação profissional do método Cura 360. Então, tem uma intenção sim, né? Eu não vou mentir para vocês que não tem. Mas, ainda que você decida, depois de assistir os nossos aulões, depois de estar na nossa missão Terapeuta 360, ainda que você decida que não é o seu momento, eu tenho certeza que você não vai sair vazio, que você não vai sair sem levar nada de bom, né? Então, que você vai sair assim, meu Deus, essa pessoa só tá aqui tentando vender, vender, vender. Não. Para mim, a maior arma de venda que eu posso ter é entregar o meu melhor para você, e ainda que você decida que não é o seu momento, mas que você diga assim, caramba, eu aprendi muito no gratuito, eu aprendi muito no aulão da GEL, eu gostei muito disso, isso mudou a minha vida de alguma forma, mudou a minha forma de pensar, né? Então é isso que eu espero com esse aulão, que ele cause transformação, tá bem? Então, obviamente, tem uma intencionalidade que eu nunca vou fingir para vocês que não tem, né? Mas ainda que você não sinta que é o seu momento, saiba que você é muito bem-vindo todas as aulas. Se inscreve lá no nosso aulão Missão Terapeuta 360, que os temas estão de cair o queixo, para não falar outra coisa, não é? E ainda que você sinta que não é o seu momento, não tem problema. Não deixa de participar, não deixa de estar aqui com a gente. Eu vou primeiro aqui começar a perguntar para vocês se vocês entendem ou se vocês acham que existe uma diferença entre burnout e depressão. Vocês acham que existe? Tem alguma diferença entre burnout e depressão? Ou vocês nem sabem o que é burnout? A maioria das pessoas acaba achando que burnout e depressão é a mesma coisa. Nós vamos entender que não. A sintomatologia, todas as características, as manifestações são muito parecidas, porém elas têm fundos motivacionais diferenciados. O burnout vai estar sempre relacionado ao trabalho, vai estar sempre relacionado à sua função, ao que você faz, tá? A sua profissão. Então, eles se confundem, né? São sintomáticos, a parte sintomática é muito parecida, porém o gatilho de uma depressão não necessariamente é o trabalho, tá? Mas o gatilho do burnout vai ser a relação da pessoa com o trabalho. Então é importante a gente pontuar isso, tá? Então, não deixa de ser uma forma da gente passar e perpassar pelos sintomas da depressão, mas compreendendo que existe essa diferença. E aí a pergunta que a gente fez, né, no nosso flyer foi: por que andamos tão exaustos? Por que andamos tão exaustos? Primeira coisa que a gente tem que situar é que existem inúmeros motivos socioculturais para essa exaustão. Gel, o que significa isso? Significa que a nossa cultura, né, a nossa cultura contemporânea, a nossa cultura do momento, ela tem um foco muito grande, principalmente no Brasil, que segue a cultura do trabalho americano, né? Mas em geral, nós aqui no Ocidente temos a questão do ser baseado no ter. Então, não é muito aquilo que eu sou essencialmente que vale, é aquilo que eu tenho, né? Então, se eu valho o que eu tenho, eu preciso então fazer uma série de coisas para ter, e aí então eu sou, né? Então, olha a inversão de valores, né? Numa sociedade onde as pessoas têm um desenvolvimento psíquico saudável, que elas estão libertas
das armadilhas da depressão e do burnout, são sociedades que são menos competitivas, onde o trabalho tem uma função importante social, mas não é primordial, ok? Então aqui na Europa existe muitos países que são estruturados de forma a não causar tanto burnout nas pessoas. Por quê? Porque respeita-se o horário de trabalho, deu aquele horário 6 horas, ninguém vai ficar até mais tarde para marcar pontos com a chefia, não é? E no Brasil, que segue esse modelo americano, a gente tem essa coisa do workaholic, né? Da pessoa viciada no trabalho. Então, algumas culturas vão exacerbar essa questão da competitividade, do ser mais importante que o ser, e aí esse fazer fica à mercê do ter e não do ser, né? Então vamos entender essa relação entre ser, ter e fazer? Então vamos entender? De um lado eu tenho ser, aquilo que eu sou, a manifestação da minha essência. Do outro lado eu tenho o ter, certo? Então tem sociedades que vão valorizar o ter, né? Então para eu ser alguma coisa, eu preciso ter. Não basta que eu manifeste a minha essência. Quando eu tenho essa dicotomia, o que acontece? Entre essas duas coisas existe um serzinho chamado fazer. E o fazer, ele vai estar disponível para o ter ou para o ser. Então, se o meu fazer está indo de encontro à construção do ser, eu dificilmente vou ter um estresse, vou ter um burnout, vou ficar doida da cabeça, vou entrar em depressão. Por quê? Porque o meu agir está de acordo, o meu fazer está de acordo com a minha essência, com aquilo que eu gosto de fazer, com os meus gostos pessoais, com os meus anseios e desejos mais profundos, com o meu senso de missão, o meu senso de propósito. Do outro lado, temos a sociedade que valoriza o ter. Então, para eu me sentir bem comigo mesma, eu preciso ter aquela bolsa cara, aquele sapato caro, daquela marca X, eu preciso ter o carro tal, eu preciso ter a casa com piscina, eu preciso frequentar certos lugares X, Y, Z. E aí, então, toda a minha energia não está em desenvolver a minha essência, a minha consciência. A minha energia fica focada em gerar riquezas, em gerar commodities, em gerar todo o suprimento, né, de produtos que eu preciso para me sentir segura, para que o meu ego se sinta bem. Então aqui seria a luta entre um ego saudável, que seria o ser, conectado com a sua essência, e um ego que está desconectado de si mesmo, que está ligado e manifestando uma persona que deseja satisfazer o social, que deseja satisfazer o externo, certo? Então, dentro desse processo de dualidade, esse fazer que fica ali no meio, ele fica a serviço ou da essência, né? Ou fica a serviço dessa produtividade tóxica, que é uma produtividade para consumo, para consumir, para ter status, para então eu sentir que sou alguma coisa dentro do reforço dessa persona que se afasta do seu ser, que se afasta da sua essência. Ok? Então, Gel, você está querendo dizer então que ganhar dinheiro está em desacordo com o ser? Não, de forma alguma. Eu estou dizendo que a gente tem uma educação que faz com que a gente perca a possibilidade, muitas vezes, de inclusive descobrir a nossa essência. A gente vive numa sociedade que tem preconcepções sobre profissões. A gente vive numa sociedade que tem preconcepções sobre comportamentos. Então diz assim, músico não ganha dinheiro, artista não ganha dinheiro, pintor, artista plástico, então nem pensar. Que ideia é essa sua de querer ser escritor? Isso é para poucos. Então é como se no senso comum houvesse, então dentro de um sistema de crenças global, existisse uma sentença que dissesse assim, arte, música,
cultura, sucesso para essa classe, né, é para poucas pessoas, ok? E aí existe uma lavagem cerebral querendo colocar você dentro de certos padrões. Então, médico, advogado, enfermeiro, psicólogo, engenheiro, não é? Então, a gente vai perdendo a conexão e tudo é assim. Vai estudar o que dá dinheiro. Vai fazer TI, não é? Então, vai estudar o que dá dinheiro. O seu trabalho precisa dar dinheiro. Então, a gente é meio que treinado desde a adolescência, desde a infância, a se desconectar desse ser e a se conectar com a necessidade de gerar recursos para construir uma persona de sucesso, né? E esse personagem, ele muitas vezes está desconectado exatamente daquilo que é o seu chamado, que é aquilo que daria prazer, ele nem sequer conseguiu experimentar e descobrir, porque já foi tolhido desde muito cedo, né, a encontrar aquilo que ele realmente é, né? Nós somos criados, né, tanto o nosso sistema educacional quanto os nossos pais, porque tem medo do futuro, eles muitas vezes nos guiam para esses trabalhos, esses empregos, entre aspas, seguros, para que a gente tenha casa, carro e apartamento, né? Então é o sonho dourado, é viagem, casa, o carro e apartamento. Então a gente fica vivendo para gerar esse sonho, né? Que é o sonho da persona, que é o sonho da projeção do sucesso e não necessariamente da felicidade e do sucesso real. E aí começam então, gente, o quê? Os nossos desconfortos internos. Começa então a nossa sensação de incapacidade, né? Então a gente está falando isso a nível profissional e também a nível de classe social, porque a gente vê, por exemplo, pessoas que trabalham como pedreiros ou que tem mães que são domésticas, que trabalham em serviço de limpeza, que dizem para os seus filhos assim, não adianta, isso não é para você. São poucos, né? A gente vê, inclusive quando a gente vê tem muitos posts de filhos se formando, quando o pai trabalha às vezes como lixeiro, como limpador de rua, e aí aquele pai fez todo um sacrifício para aquele filho se formar numa profissão, né, ter um diploma. Então a gente vai ter isso tanto a nível de escolha de profissão, então as profissões que dão mais dinheiro, como também dentro do nicho das classes sociais, dizendo, escassez, seu teto é até aqui. Não, filho, você é filho de empregada doméstica com motorista. Você nunca vai ser médica. Você nunca vai ser bailarina. Você nunca vai ser uma cantora, um cantor. Você não vai conseguir ser engenheiro, porque ninguém na nossa família conseguiu. Então, a gente começa a perceber as pessoas muito focadas dentro do seu processo de limitação, não é? E outras tudo isso por conta da educação, dessa formatação. Então a gente está falando a nível de horizontalidade. Quando eu falo horizontalidade, é escolha dentro das profissões do seu nicho sociocultural, né? Então a gente vem de uma família tradicional, onde todo mundo é médico ou advogado, e aí os pais batalham para essa escolha dizendo, você não vai ser ninguém se você não for médico, advogado, ou professor, ou enfermeiro, ou psicólogo, ou seja lá o que for. E não deixam essa pessoa experimentar aquilo que ela quer ser. Não deixam ela se conectar com a sua essência. E por outro lado, a gente tem também essa outra questão que a gente está falando, que é vertical, que é o nível de ascensão, né? Então, para eu fazer um pulo, né, de classe social, muitas vezes a gente não vai ter apoio, porque a nossa própria família vai dizer, o nosso grupo social vai dizer, esquece, você nunca vai conseguir sair da favela. Esquece, você nunca vai conseguir ser médica ou cantora porque os seus pais são pobres. Você não vai conseguir nada disso, ninguém vai te dar uma chance. Então, tudo isso que a gente está falando é um sistema muito bem montado para desconectar a gente do ser e para que a gente use o nosso fazer para batalhar e batalhar e batalhar para o ter. Dentro do nosso nicho, da nossa classe social, né? Todo mundo, seja uma classe baixa, média ou alta,
todo mundo trabalhando para, de alguma forma, fazer a manutenção dessa persona com o sucesso dentro do seu nicho, dentro da sua verticalidade, dentro da sua horizontalidade, para ter sucesso, né? Então, o que é sucesso para alguém da classe média? O que é sucesso para alguém da classe pobre? O que é sucesso para alguém da classe alta? E aí a gente começa a perceber todo esse imbróglio, né, que vai causando essa exaustão nessa corrida de ratos, né? Quando eu falo corrida de ratos, é o rato na roda, correndo atrás da cenoura, correndo atrás da cenoura, correndo atrás da cenoura, para mover essa grande máquina. E as pessoas vão então questionando o sentido da vida, né? Questionando por que eu estou fazendo esse esforço, para que eu estou fazendo esse esforço, para quem eu estou fazendo isso, a quem isso beneficia. E aí a gente começa então a encontrar, né, esse processo de dor física, dor emocional, dor que vai reverberar no nosso próprio corpo, né, atrapalhando a nossa performance, atrapalhando, trazendo pra gente um grau de tristeza, um grau de desassossego, que aos poucos vai se tornando cada vez mais intenso, caso a gente não pare para olhar para esses sintomas. E então, fazendo a diferença entre uma coisa e outra, quando a gente está falando de burnout, então a gente está falando de algo que está relacionado diretamente com a nossa profissão, uma tristeza e uma série de coisas que vão estar ligadas com especificamente a nossa função, o nosso trabalho. E, como eu disse, os sintomas são extremamente correlacionados com os sintomas da depressão. Mas a gente vai entender um pouquinho mais pra frente aqui essa diferença, ok? Primeira coisa que eu quero que você agora, vamos fazer aquele testezinho que eu prometi? Tá todo mundo acompanhando? Tamo na mesma linha? Tá legal pra vocês? Tá tudo certo por aí? Preparadíssimos? Papel e caneta na mão? Bora? Bora, papel e caneta na mão? Vamos lá? Vamos para o teste sobre síndrome de burnout? Caneta e papel na mão. Vou dar 2 segundinhos aí para vocês pegarem. Como é que a gente vai fazer esse teste? Eu vou falar frases e você vai responder nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Então, vamos lá. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente, tá? Nunca, raramente, às vezes, frequentemente. E a gente vai fazer um processo de autoanálise, ok? Vamos a isso? Vocês estão preparadas? Dá um joinha aí, um coração, para eu saber se vocês estão preparadas para a gente iniciar o nosso teste aqui do burnout, tá bem? Comuniquem-se aí comigo. Vocês estão preparadas? Preparadas para o nosso teste? Gurias lindas e maravilhosas. Estamos preparados? Falem comigo. Jesus. Sim ou não? Yes or not? Vou começar. Ok? Vamos lá, vamos a isso. Vamos começar aqui. Sinto-me sem recursos físicos e emocionais para enfrentar situações difíceis. Sinto-me sem recursos físicos e emocionais para enfrentar situações difíceis. Você vai responder nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Segunda frase. Acontece tudo comigo. Tudo acontece comigo. Então, tudo dá errado comigo. Esse é o sentido dessa frase. Tudo de errado acontece comigo. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Ok? Então, vamos lá. Terceira frase. Não sinto empatia
em relação aos meus colegas. Não sinto empatia em relação aos meus colegas. Não sinto empatia com relação aos meus colegas. Nunca, raramente, às vezes e frequentemente. Ok? Vamos lá. Sinto-me culpado pela minha baixa produtividade. Sinto-me culpada pela minha baixa produtividade. Aí você vai pontuar, vai escrever aí. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Ok? Coloque aí do lado. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Coloca assim, número 1, não precisa escrever a frase. Vai numerando, né, as frases aí. E aí você vai colocando nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Então, vamos lá para 5, que é: preciso que aprovem o que faço. Preciso que aprovem o que faço. Então, vamos lá. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Anota aí. Coloca aí a sua pontuação, tá? Pergunta 6. Há algum tempo me sinto inseguro em tudo o que faço. Há algum tempo me sinto inseguro em tudo o que faço. Então você vai colocar nunca, raramente, às vezes ou frequentemente, tá? Pergunta 7. Tenho que fazer tudo de forma perfeita e muitas vezes fico perdido num looping em que não termino o que comecei. Então, vou repetir essa. Tenho que fazer tudo de forma perfeita e muitas vezes fico perdida num looping em que não termino o que comecei. E aí você vai responder. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Tá? Frase número 8, né? Então, vamos lá. Afirmação número 8. O meu trabalho está acima de tudo. O meu trabalho está acima de tudo. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente, tá? Então, vamos lá. 9. Esqueço-me dos horários das minhas refeições, raramente paro para qualquer das minhas necessidades pessoais. Questão 9. Frase 9. Esqueço-me dos horários das minhas refeições e raramente paro para qualquer das minhas necessidades pessoais. Você vai colocar nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Estamos avaliando aqui o seu nível de burnout, se você tem ou não burnout, ok? 10. Evito conflitos no meio laboral, mesmo quando seria necessário, de forma a resolver problemas. Tu tá empurrando com a barriga? Evito conflitos no meio laboral, mesmo quando seria necessário, de forma a resolver os problemas. Você vai botar nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. 11. Sinto-me sobrecarregado o tempo todo. Sinto-me sobrecarregado o tempo todo. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Eu tô repetindo, gente, isso que eu sei que muita gente já tá aí, mas se entrar alguém no meio do caminho, precisa saber o que marcar, né? Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Questão 12. Tenho dificuldade em concentrar-me. Tenho dificuldade em concentrar-me. Você vai colocar nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Questão 13. Isolo-me de meus amigos e familiares. Isolo-me dos meus amigos e familiares. Isolo-me dos meus amigos e familiares. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. 14. Tá quase acabando. Executo tarefas incompatíveis com os meus valores. Executo tarefas incompatíveis com os meus valores. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Questão 15.
Estou intolerante e julgo tudo e a todos. Estou intolerante e julgo tudo e a todos. Nunca, raramente, às vezes e frequentemente. Ok? Vamos lá? 16. Às vezes sinto-me agressivo, mesmo que não manifeste muito. Às vezes sinto-me agressivo, mesmo que não manifeste muito. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. 17. Sinto-me inútil. Tão simples quanto isso. Sinto-me inútil. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Anota aí no seu caderninho, no seu caderninho. Então vamos lá. 18. Ragazzas, bora lá. Tá quase. As formas de aliviar o meu estresse são com álcool ou com drogas, ou comida. As formas de aliviar o meu estresse são com álcool ou drogas ou comida. Ou, né? Pode ser tudo. Então, coloca aí, nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. 19. Como de forma emocional ou nunca tenho fome. Como de forma emocional ou nunca tenho fome. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. 20 agora. Sinto-me constantemente indiferente, inseguro e exausto. Sinto-me constantemente indiferente, inseguro e exausto. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Anota aí. Bonitona. Bonitona. Anotou, bonitona? Faltam só 2 questões. 21, vamos lá. Sinto que estou num beco sem saída. Sinto que estou num beco sem saída. Nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. E a última questão, 22. Durmo menos de 7 horas por noite e às vezes troco o dia pela noite. Durmo menos que 7 horas por noite e às vezes troco o dia pela noite ou a noite pelo dia. E aí você vai colocar nunca, raramente, às vezes ou frequentemente, tá? Nunca é 0, raramente é 1, às vezes é 2, frequentemente é 3, tá? Então, nunca pontua 0, raramente pontua 1, às vezes pontua 2, frequentemente pontua 3. Se você passou, né? Se você passou de 12 pontos, você já está, vamos pensar numa régua de estresse, né? Então, passou de 12 pontos, você já está caminhando para um estresse, né? Então, passou de 12 pontos, você já está entrando num processo que precisa de atenção, ok? Passou de 16 pontos, você tem que ligar o sinal de alerta, tá? Então, passou de 12 pontos, você já está começando um processo que pode levar você ao burnout. Você já está com bastante características. Passou de 16 pontos, você já também tem que ligar o seu alarme aí, ok? Então, passou até os 12 pontos, você tá, digamos que tranquilo, né? Dos 12 aos, desculpa, falei errado, dos 12 aos 26 pontos, você tá numa linha 0 a 12, agora 12 a 26 e 26 até o fim, tá bem? Então, 26 até a pontuação máxima, tá bom? Que seria 66, tá bem? Então, você de 26 a 66, você está na zona de perigo, tá bem?
Então, você vai olhar aí e me falar. Vamos compartilhar a pontuação? Alguém tem coragem de compartilhar suas pontuações? Estou esperando vocês fazerem aí a pontuação de vocês. Vocês conseguem trazer aí pra gente? Vamos lá. A Lenísia botou 35. Então, Lenísia, 31. Ok? Então, a gente está naquela zona de perigo, não é? Então, claro, quanto mais perto do 66, mais intenso, certo? Mas passou dos 26, a gente tem que acender o nosso alarme, tá? Gel, mas pode ser depressão em vez de burnout? Pode. Porque os sintomas que a gente está trazendo aqui são sintomas de estresse, ok? Então, essa análise que nós fizemos aqui são sintomas, né, que levantam pra gente, então, a poeira. E a gente vai, então, entender um pouquinho mais agora as procedências e as diferenças, tá bom? Então, quem mais vai compartilhar, gente? Bora compartilhar pra gente, aqui dentro da nossa comunidade, né, a gente poder se ajudar aqui nesse processo, tá? Então, nós estamos falando do porquê estamos tão exaustos e estamos trazendo marcadores de burnout e marcadores de estresse. Então, o que leva à depressão e o que leva ao burnout, né? O que leva uma coisa e o que leva a outra? Leva o estresse. Então, tanto o estresse agudo como o estresse crônico. Nós vamos estar falando disso. E esses marcadores que eu trouxe aqui para vocês são marcadores de estresse. São marcadores que podem indicar que você está nessa situação. A Silvana, qual é a tua pontuação, mulher? Compartilha aí com a gente. Coloca aqui qual é a tua pontuação, não é? Vamos lá, né? Então, coloca a sua pontuação pra gente. Como é que tá a sua pontuação, mulher? Preciso de você. Se cuida, preciso de você. Ai, que bonitinho. Ah, Silvana. Puxa vida. Por quê? Porque você está se colocando à disposição, né, da Lenísia, mas você está olhando para você, né? Então, ó, vai ficar gravado. Depois você pode fazer, tá bom? Vai ficar gravado, tá tudo bem explicadinho. Depois você faz e compartilha com a gente lá no post, né? Então, muitas vezes a gente tem isso também, né? As pessoas burnoutadas, muitas vezes, são as pessoas que querem cuidar do outro. Elas esquecem de si mesmas, né? Elas colocam como prioridade servir ao outro, botar o sistema para rodar e não olham para si mesmas. Então, é muito importante que a gente faça isso. E, gente, qual é o público-alvo do burnout, né? Vamos falar sobre isso? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para vocês entenderem. É muito legal a gente pegar a origem da palavra, né? Então, Silvana, seja muito bem-vinda, tá? Então, não esquece de fazer. Não esquece de fazer depois. Mas vamos lá. Burnout vem do inglês burn, que significa arder, e out, até o fim. Então, algo que queima até o fim, exaustão total. Então, o burnout é muito mais que uma depressão. É quando esse estresse agudo ou esse estresse crônico, que tem uma sintomatologia parecida com a depressão, queima a pessoa, né? Então, muitas vezes as pessoas colocam o fósforo como símbolo do burnout. Aquela pessoa que incendiou, boom, deu tudo, e daqui a pouco aquele fogo vai consumindo, até que aquele palito de fósforo, ela falou, eu cuido de muitos, mas ela que cuida de mim. Ai, que coisa linda! Muito bom, muito bom. Muito legal. E isso, Silvana, acontece como eu tô falando aqui, né, para vocês. Isso acontece muito com quem cuida do outro, né? Então, essa coisa da gente se consumir até o fim, né? Então, o psicólogo Herbert Freudenberg, né? Ele, no seu artigo Staff Burnout, ele definiu o burnout como um incêndio interno causado por um excessivo desgaste de energia e recursos
que por sua vez afeta negativamente a relação subjetiva com o trabalho. Um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Então, para ficar claro que esse termo, né, está ligado então com o exercício da sua profissão. Então, quais são os comportamentos que estão associados, né? Fadiga, a gente falou aqui de alguns sintomas, né? E aí agora a gente vai falar também de comportamentos. Fadiga, tristeza acentuada, irritabilidade, aborrecimento, perda de motivação, sobrecarga de trabalho, rigidez e inflexibilidade, tá? E aí, o que é muito interessante a gente pensar? Vamos compreender, né? O burnout, ele é caracterizado nesse processo de cansaço físico e emocional por 3 dimensões. Então, vamos entender essas dimensões. Sentimento de esgotamento, envolvimento com o emprego e redução da eficácia profissional. Então, quando eu estou me sentindo esgotada, mas ao mesmo tempo eu estou extremamente envolvida com o que eu faço, eu só penso nisso 24 horas, aquilo está no meu radar o tempo todo, eu não desligo do telefone, não desligo do e-mail, não desligo de nada, mas a minha produtividade está baixa, ok? Então, essa síndrome de burnout, ela atua nessas 3 dimensões e ela tem 3 aspectos básicos: exaustão física e mental. Então, a pessoa não dá conta de dar o próximo passo, mesmo que seja uma coisa que ela goste de fazer, ela ficou tão obcecada com aquilo que ela está num processo de exaustão tão profunda que ela não está conseguindo mais dar conta do próximo passo. E aí ela começa a ter sintomas físicos e sintomas emocionais, né? Então, a gente vai poder dizer que os sintomas emocionais estão ligados à irritabilidade, à depressão, à falta de vontade, à falta de motivação, e os sintomas físicos muitas vezes estão ligados com câncer, fibromialgia, dores generalizadas, principalmente o nosso sistema de autoimune, ok? Então a gente vai desmembrar um pouquinho mais isso. E depois, o outro aspecto básico, são 3, né? Exaustão física e mental, despersonalização ou ceticismo, que significa que a gente começa a fazer, por mais que a gente ame, a gente está fazendo aquilo por fazer. Eu já não sei nem mais quem é aquele paciente, eu já não consegui me preparar, eu já não consegui olhar, ou aquele projeto, já não consigo olhar, usar a minha criatividade, usar os meus recursos, pensar em soluções fora da caixa, porque eu despersonalizei, né, os processos, eu despersonalizei as pessoas, eu estou vendo tudo de forma generalista, porque o meu único objetivo é dar conta, é conseguir sair do esgotamento, é conseguir ter algum resultado. E depois a baixa realização, ok? A pessoa entra num processo de julgamento. Ela julga o paciente, ela julga o chefe, ela julga a pessoa que ela está atendendo, é aquela pessoa que está lá no atendimento, né, fazendo o atendimento ao cliente. E aí ela já não tem paciência, ela já parte do pressuposto que a pessoa está errada, ela não tem boa vontade de ajudar. Por quê? Porque ela está totalmente esgotada, ela não consegue lidar com seus próprios problemas, que dirá com os problemas da empresa ou com os problemas dos seus clientes. E o mais importante de lembrar é que normalmente as pessoas que têm burnout, as pessoas burnoutadas, elas têm profissões ligadas ao atendimento ao público, a lidar com pessoas, a cargos e a serviços onde é extremamente importante essa habilidade de saber lidar com o outro, né? Então, o burnout, ele está ligado a um padrão de sobrecarga emocional, né, que atrapalha ela como pessoa, a relação dela com o trabalho e a relação dela com os familiares. Então, tudo passa a ficar completamente desestruturado. Então, muitas pessoas com burnout dizem: quando eu chego em casa no fim do dia, a única coisa que eu quero é ficar calada, não quero falar. Eu quero tomar um banho, tomar um café, um chá, quero comer
e mergulhar dentro da minha cama. A pessoa não quer nem mais se relacionar. Ela fica tão abalada, tão exausta, que ela não consegue nem se relacionar. Então, vamos especificamente a alguns sinais de alerta bem específicos. Vocês estão curtindo, gente? Estão curtindo? Fala pra mim como é que tá sendo aí. Tá claro? O aulão da GEL tá abrindo aí sua mente? Você tá conseguindo se ver? Conseguindo ver os seus pacientes? Você tá conseguindo enxergar coisas? Como é que tá aí pra ti? Fala pra mim, me dá esse feedback, please. Gente, não é vinho, é kombucha, é chá gelado e eu sou viciada nisso aqui, tá bem? Eu tinha que ser garota propaganda, de tanto que eu bebo kombucha. Não é vinho. Já mandaram um direct pra mim perguntando se eu bebia vinho nas lives. Não, não é vinho, tá? Não é vinho rosé, não tô chique desse jeito. É um chazinho gelado que eu amo. Então, vamos lá aos sinais de alerta mais importantes, né? Os sintomas emocionais. Então, vamos lá. Fiz uma listinha aqui para vocês. Fiz uma listinha para os sintomas emocionais do burnout. Desgaste emocional intenso, exaustão, sensação de exaustão generalizada, dificuldade de concentração, tristeza, falta de ânimo, angústia, irritação, agressividade, alteração de humor, pouco interesse pelas coisas que antes davam prazer, né? Baixa autoestima, apatia, baixa tolerância à frustração, desconfiança, sensação de estar no limite, reações agressivas como forma de proteção, conflitos de valores e de crenças, necessidade de redefinir os valores da vida, dificuldade de concentração, confusão, lentidão na realização das tarefas, menos criatividade, maior necessidade de controle, sensação de baixa realização profissional. Lembra que eu falei que dá para confundir com depressão? Todos esses sintomas que a gente falou aqui, né, eles podem ser diagnosticados como uma depressão. Só que eu preciso entender qual é o motivo, né? Então, quando nós estamos falando de burnout, nós estamos falando da relação com a profissão, da relação com o trabalho, né? E a depressão não. A depressão pode estar ligada com diversos outros fatores. Mas já explicamos aqui que os sintomas são parecidos, que o estresse, né, é um dos fatores que causam o burnout e também causam a depressão. O estresse agudo e o estresse crônico. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso se der tempo, porque já faltam... Já são 7h48, né, gente? O tempo voou. Sintomas físicos do burnout. Vamos lá. Desgaste físico, alterações menstruais, problemas gastrointestinais, náuseas, mudança de apetite ou vontade de comer muito ou falta de apetite, né? Então, problemas, mudança no seu apetite, vômitos, gastrites, úlceras, tensão arterial elevada, taquicardia, sensação de falta de ar, tonturas, transpiração elevada, dificuldade de relaxar, enxaquecas, fadigas profundas e crônicas, insônia, baixa imunidade, maior suscetibilidade a doenças e alergias, dores musculares e tremores. Lembra que eu falei que tem uma profunda ligação com fibromialgia, né? Com câncer, doenças que atacam o sistema imunológico, alergias, tudo que, né? Uma sinusite, por exemplo, crônica, pode estar ligada a esse processo de estresse, pode estar ligada a um processo depressivo ou um processo de um burnout, tá? E assim como a depressão, a gente vai ter aquela avaliação de leve, moderada ou aguda, né? O burnout também vai ter a mesma classificação, tá bom? Sintomas de comportamento, sintomas comportamentais. Vamos lá. Impulsividade, culpar os outros pelos próprios erros, ser reativo, agressividade, abuso do consumo de álcool, tabaco, drogas, medicação, automedicação, criticismo, conformismo, perda da iniciativa, dificuldade em lidar com mudanças, isolamento social, julgamento e cinismo, menor convívio com amigos e familiares. No trabalho, faltas ou atrasos recorrentes, mais erros, vontade de desistir do trabalho.
Vocês estão enxergando pessoas? Às vezes, quando a gente começa a fazer uma leitura, né, acontece uma somatização, exatamente, Silvana, acontece uma somatização. Então, o processo começa, né, como todo processo de somatização, o soma é o corpo, né? Então, o psicossoma, quando a gente fala, é quando sai do psicológico, quando sai da psique, né, da emoção, da nossa sensação, da nossa leitura, quando tá no nosso processo, né, mental e psicológico, e aí aquilo depois se plasma no soma, que é o corpo, né? Então, é exatamente assim. Só que, depois que vai para o corpo, se instala uma doença física real, né? E aí, como é que eu lido com isso? Eu preciso ir na causa, eu preciso entender se aquilo é uma depressão ou se é um burnout. Se for um burnout, eu preciso de ajuda, tanto a depressão quanto o burnout. A gente vai precisar de uma ajuda psiquiátrica, né? E vamos precisar de terapia, seja um psicanalista, seja um analista junguiano, seja um psicólogo, seja, não importa a linha, né? Essa pessoa que vai se identificar com o tipo de terapia que mais vai fazer sentido para ela. Terapias energéticas, acupuntura, enfim, tudo aquilo que for necessário para essa pessoa ir se redescobrindo nesse processo, não é? Então, a gente vai entender aqui, né, as causas. Quais são as causas do burnout? De uma forma bem prática, né? Então, as causas não são padronizadas, não são exclusivas, mas a gente tem aqui um conjunto de coisas que podem causar o burnout. Então, vamos lá. Tipo de trabalho. Então, a gente sabe que tem profissões que propiciam o burnout, ok? Então, profissões como médicos, professores, policiais, bombeiros, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, cuidadores, pessoas que trabalham muito em turnos trocados, né? Que trabalham à noite, então porteiros, pessoas que não dormem à noite, que têm que ficar em estado de alerta, pessoas que trabalham com segurança, né? Então, tudo que está ligado, inclusive com o cuidado da vida, professores, né? Todas essas profissões onde eu me coloco a serviço de cuidar do outro, atendimento ao cliente, são profissões mais propícias ao burnout. Por quê? Porque normalmente essas pessoas que têm essas profissões, elas não têm espaço para o erro. Um professor não tem espaço para errar com um aluno, né? Em que sentido que eu estou falando? Principalmente quando a gente está falando de educação de adolescentes, de crianças, um professor não pode negligenciar um cuidado, não é? Uma escuta, o terapeuta também não, o médico também não. Então, o bombeiro são profissões que elevam o nosso nível de estresse diário. A gente está o tempo todo com a nossa antena ligada, a gente está o tempo todo em conexão com o outro, a gente está o tempo todo com o nosso sistema simpático, que é o nosso sistema de luta e fuga, ativo para perceber o ambiente, para perceber o que se passa ali. Então, isso vai desgastando emocionalmente, vai desequilibrando o nosso sistema nervoso central. E aí sim, Silvana, a possibilidade das somatizações. Uma pessoa que está em luta ou fuga, mesmo que ela esteja fazendo o que ela gosta o tempo todo, né, um bombeiro, um policial que está ali atrás do bandido, ela está o tempo inteiro com o seu sistema simpático ativo. Ela vai começar a ter dores de cabeça, enjoos, não vai comer direito, ou vai comer em excesso, ou vai querer descontar isso no álcool para relaxar. Então eu tô tão no luta-fuga que eu vou beber uma cervejinha para baixar. Então todas esses quesitos e essas questões vão levando que a pessoa a desenvolver, né, doenças psicossomáticas, algumas com sintomas psicológicos, como a gente falou aqui, né? Ansiedade, vontade de comer, vontade de beber para dar uma equilibrada, a pessoa fica com irritabilidade, ou sintomas físicos, gastrite, sinusite, baixa do sistema imunológico, tá? Então, acho que agora ficou claro essa questão do psicossoma. Acho que eu não tinha explicado muito bem, acho que agora ficou melhor. Ok? Então, o tipo de trabalho. Esses trabalhos que a gente falou, tem uma coisa muito interessante, né? Se as pessoas fazem tudo certo, né? Não fez mais que obrigação.
Ninguém vai ali e vai agradecer ao médico por tudo que ele fez, o bombeiro, o policial, mas faz uma coisa errada para ver. É na cruz, né? Por quê? Porque está lidando com um valor chamado vida. Então, se você acertar, não fez mais que sua obrigação. Se você errar, meu Deus do céu, o mundo cai. Então, são pessoas que vivem sobre um estresse muito grande. Exigências do dia a dia. Então, situações que vão colocando essa pessoa num nível de estresse muito alto. Então, o que a gente está falando de situações do dia a dia? Pessoas que moram em lugar de risco, pessoas que não têm dinheiro suficiente para pagar suas contas, pessoas que não são bem remuneradas, né? Pessoas que, por conta da própria profissão, né, estão em risco. Então, imagina uma pessoa que lida com a rede elétrica, né? Então, ela está ali no dia a dia correndo riscos, né? Então, essa pessoa, ela vive sobre essas exigências e os estresses. E também, gente, vou falar uma coisa, outra profissão, que não é reconhecida como profissão, que tem um alto nível de estresse, de burnout. Sabe qual é? Dona de casa. Já tinha parado para pensar nisso? Dona de casa. E além de tudo, essa pessoa, essa ser humaninha, ela muitas vezes nem é remunerada. É aquilo que a gente está falando aqui. Fez bem, não faz mais que sua obrigação. Fez mal, o mundo caiu. E nem remuneração essa criatura tem. Então, tem muitas mulheres donas de casa burnoutadas, tá? Por conta do nível de exigência dos patrões, né? Quem são os patrões da dona de casa? Filhos e marido, né? Às vezes a sogrete, a mamãezete também, não é? A gente não falou das donas de casa, ok? E ainda mais as mulheres que fazem dupla jornada, né? Tem os trabalhos, tem as suas profissões, e aí chegam em casa e ainda tem a jornada de serem donas de casa. Então, aumenta ainda mais esse índice, né? E locais de trabalho. Então, existem empresas que focam nos problemas e não focam no feedback, não focam em criarem campanhas para parabenizar as pessoas, né? Então, esse ambiente de trabalho, o ambiente onde a pessoa está inserida, às vezes a pessoa gosta do que faz, é boa no que faz, mas está numa empresa que tem um clima organizacional ruim. E vocês sabem que eu vim do corporativo, fui diretora de recursos humanos durante 20 anos na minha vida, e a minha missão sempre foi trabalhar nesse sentido, melhorar o clima organizacional, fazer com que as pessoas pudessem se desenvolver profissionalmente, desenvolver suas carreiras e não serem massacradas por aquilo que elas não estão conseguindo resultar. Se as pessoas não estão tendo bom resultado na empresa, é porque essa empresa está focando de forma errada no desenvolvimento humano, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Essas pessoas estão desmotivadas, elas não estão tendo as suas necessidades bem geridas. A empresa só está cobrando, não está dando para elas as ferramentas necessárias para que elas possam se desenvolver. Isso vai desde condições, gente, né? Desde equipamento de segurança, às vezes até um ar-condicionado, um local para comer e muitas vezes serem ouvidas e dizerem, olha, isso aqui não está funcionando bem. E essas pessoas não são ouvidas, né? Então, isso a gente está falando aqui de clima organizacional, ok? E tem as características também pessoais, aquelas pessoas que têm um perfil de personalidade extremamente exigente, pessoas muito perfeccionistas. Isso não é uma qualidade, a gente precisa desmistificar dentro do corporativo, né? Eu acho muito engraçado, eu já entrevistei centenas e milhares de pessoas, eu não sei quantas pessoas na vida eu já entrevistei, quantos milhões de processos seletivos eu fiz, né? Antes de me tornar uma terapeuta. E a coisa mais engraçada do mundo é que você pergunta assim, qual o seu maior defeito? Isso, gente, é um teste, tá? Você acha que a gente acha que isso é uma coisa que vai definir? As pessoas às vezes não entendem certas perguntas que o pessoal do corporativo faz, do RH, achando que o RH está de brincadeira. A gente está vendo ali coisas para além da pergunta. A gente está vendo espontaneidade, a gente está vendo se a pessoa já vem com uma resposta pronta. Pouco importa pra gente qual é a resposta, muitas vezes. É muito mais o comportamento da pessoa mediante a pergunta que a gente faz.
E aí, se ela vai ser criativa, né? O que a maioria das pessoas fazem de uma forma tão criativa? O que elas respondem? Ai, meu maior defeito é ser perfeccionista. Eu sou tão perfeccionista. Por quê? Porque ser perfeccionista na cabeça da maioria das pessoas, apesar de ser algo danoso para si próprio, é visto como uma qualidade. Se eu sou perfeccionista, eu vou fazer tudo perfeito. Se eu vou fazer tudo perfeito, eu sou a melhor pessoa para isso. Não é? Então, a gente tem que desconstruir esses conceitos. A gente agora está falando aqui de trabalho, não é? Por quê? Porque esse excesso de perfeccionismo, inclusive, né? Se eu realmente usar um marcador de perfeccionismo e essa pessoa for tão perfeccionista assim, dificilmente eu vou querer ela na minha empresa, porque ela tem um nível de inflexibilidade. A pessoa extremamente perfeccionista, ela não vai entregar alguma coisa, ela vai atrasar as entregas. A gente fala que o feito é melhor do que o perfeito. Então faça da melhor maneira que você puder, mas não se prenda ao perfeccionismo. O perfeccionismo vai te levar à paralisia, à apatia, ok? Estamos quase terminando. Posso terminar ou a gente para por aqui? Vocês estão curtindo? A gente continua mais um pouquinho para eu fechar aqui as coisas que eu separei, ou a gente faz amanhã? Acho que vamos fazer um Burnout 2 amanhã. O que vocês acham? Ainda tem coisa dessa para falar. Tô dando aulão, né, gente? Isso aqui é aulão. Isso aqui não é enrolação, não. Isso aqui é aula. O que vocês acham? Vamos deixar para amanhã? Vamos parar por aqui? Amanhã a gente continua a saga do burnout. O que vocês acham? Vamos responder aí para a Gel qual é o posicionamento de vocês com relação a isso. Enquanto isso, eu vou dizer para vocês e repetir o que eu falei no início da live. Nós estamos trazendo aulões de verdade. Eu estou trazendo para vocês conteúdos que estarão dentro do nosso curso, do nosso método de atendimento Cura 360. E nós vamos estar apresentando esse método para vocês e vamos trazer 4 aulões fantásticos no dia 6, 7, 8 e 9 de novembro, às 20 horas. Para você poder participar, você vai lá no link da bio, que está na bio do Terapia em Ação, e preenche para você ser direcionado para o nosso grupo, né? A gente começou a divulgar isso agora, de pouquinho, não estamos fazendo nenhuma campanha. Então, entra lá, o grupo está silenciado, e você vai receber lá o link para as aulas no dia 6, 7, 8 e 9. Você vai receber a apostila, você vai fazer exercícios. Como eu disse, você pode não querer entrar na nossa turma da formação profissional do Método Cura 360, mas você não vai sair vazia. Você vai levar coisas para você. E essa é a minha alegria. Não importa se você vai se matricular ou não. Eu quero que você saia transbordando aqui do Terapia em Ação. Então, se você tem interesse em participar desses aulões maravilhosos, né? Nossa primeira aula vai ser Entendendo as 5 feridas da infância e o surgimento das subpersonalidades. Segundo dia de aula, Crenças limitantes e influência da genética e da epigenética. A aula 3, A alquimia da cura, como nasce um terapeuta. E a aula 4, Transcendendo o medo e a vergonha. Se você quer garantir seu lugar nessa turma especial, é online e gratuita. Obviamente eu vou te fazer uma oferta, ok? Fique sabendo que eu vou te fazer uma oferta no final, mas você não é obrigado. E eu gostaria muito que você me conhecesse um pouco melhor e que você saísse transbordando do Terapia em Ação. Se você quer transbordar, se você quer ser uma pessoa melhor, ainda que você não entre na nossa turma, né, de formação profissional, eu quero que você goste muito mais de você, que você faça um grupo de pessoas, que você conheça pessoas aqui, que você se integre com a gente e que você saia transbordando por onde quer que você ande com aquilo que você aprendeu aqui com a gente. A Silvana deu a opinião dela. Silvana, vou na sua. A gente vai fazer amanhã o encontro 2, continuando esse assunto do burnout, que é muito interessante, e sabendo que esse assunto e outros estarão dentro do Cura 360, onde além de uma metodologia energética maravilhosa, nós teremos diversos protocolos de atendimento, e um dos protocolos que nós vamos ter vai ser o diagnóstico do burnout, para ajudar e para poder encaminhar as pessoas para os seus processos, né, de encontro com elas mesmas e de autoconhecimento. Estou muito feliz que vocês estiveram aqui comigo. Se você gostou, né,
Dá uma curtida depois no vídeo, vai ficar na nossa timeline. Comenta lá a sua pontuação, caso você queira, né? Vai estar lá disponível o vídeo para você fazer o teste. Eu agradeço muito a sua presença e não deixe de se inscrever nos aulões. Esse aulão vai ser especial, como eu disse. Você vai sair com uma apostila, tá? Com exercícios, com tudo que a gente for trabalhar dentro dessas aulas, você não vai se arrepender, tá bom? Um grande beijo, link na bio, se inscreve e amanhã, 7 horas da noite, a gente está aqui junto para continuar o nosso conteúdo. Um grande beijo, até amanhã. Tchau, lindonas!